Olá, começa agora, Brasília Já. As notícias do poder e os bastidores da política. Alguém precisa colocar água na fervura da guerra entre os poderes. Começa agora Brasília Já. Hoje estou apenas eu aqui na bancada, meu companheiro Alexandre Jardim teve um pequeno problema de saúde, não deve ser nada muito grave. A gente espera que na segunda-feira ele esteja aqui de volta com a gente. Mas o tema em Brasília nessa sexta-feira continua sendo a guerra entre os poderes. Ontem, durante a posse no Supremo Tribunal Federal do novo presidente Luiz Roberto Barroso, esse era o tema em várias rodinhas de conversa. Como conter essa escalada da disputa entre os poderes, que envolve Legislativo, Congresso Nacional, o próprio Supremo e agora, com a história do marco temporal, passa a envolver também o Executivo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem eu tive uma conversa com o líder do PL, o principal partido de oposição, o deputado Altineu Cortes, e mesmo ele está preocupado com essa escalada na disputa entre os poderes. Altineu Cortes disse que é preciso haver uma conversa, é preciso haver um diálogo que estanque essa disputa, que estanque essa guerra, porque isso não é bom, nem para os poderes, muito menos para a sociedade. E isso também era tema de várias conversas ontem durante a posse do ministro Barroso no Supremo. O que fazer para conter essa escalada? Uma escalada que agora deve aumentar, deve se intensificar justamente por conta da questão do marco temporal das terras indígenas. As conversas todas ontem eram no sentido de que muito provavelmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá mesmo vetar o projeto que foi aprovado na quarta-feira no Senado. Projeto que estabelece a Constituição de 1988 como um marco temporal para definir a demarcação das terras indígenas. Ele deve vetar porque isso vai completamente contra a decisão tomada no mesmo dia pelo Supremo Tribunal Federal, que terminou de julgar uma consideração no sentido oposto, no sentido de que a Constituição claramente considera esse marco inconstitucional, porque diz que os povos indígenas são donos das terras que eles ocupam tradicionalmente. Ou seja, então, não existe um marco no tempo para definir isso. O Senado insiste, a coisa vai à sanção presidencial, o presidente Lula deve vetar essa lei, ele vetando, muito provavelmente o Congresso derruba o veto, isso vai novamente parar no Supremo Tribunal Federal, que muito provavelmente vai manter a mesma coerência e vai novamente considerar isso inconstitucional. Então, o que pode acontecer na sequência? O Congresso, então, já se prepara para fazer uma proposta de emenda constitucional, alterando a Constituição, colocando lá, de alguma forma, esse marco temporal, de modo que o Supremo aí não pudesse mais considerar esse tema inconstitucional, mas alguns até acham que o Supremo pode insistir e dizer que essa proposta feriria princípios básicos da Constituição e não poderia ser aceita. Ou seja, uma tremenda queda de braço que vai tornar uma questão, um litígio interminável. Outros temas, como aborto, como uso e posse de maconha e outros entorpecentes, também estão na lista de coisas aí que hoje geram essa disputa entre os poderes. E aí, como disse o Altineu Cortes, o líder do PL, isso é preciso parar. Não é bom para ninguém que fiquem os poderes nessa disputa de posições. É preciso haver algum tipo de consenso. E ontem, na posse do ministro do Supremo,
do novo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, também era o que se comentava, que o próprio Barroso assume a presidência do STF muito preocupado em tornar esse clima um clima de maior entendimento entre os poderes, que essa disputa precisa parar. Mesmo entre eles, ministros do Supremo, já existiria hoje um ambiente melhor, no sentido de que eles se unam em defesa do poder. Então, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, com quem Barroso já teve entreveros no passado, hoje seria alguém próximo a buscar esse entendimento. Os dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, também estariam na linha de agora buscar se aproximar mais. Então, muitos bombeiros ali dos outros poderes, no Congresso e tal, também já falam da necessidade de precisar que os poderes sentem, conversem e tentem chegar a um entendimento mínimo que acabe com essa guerra entre eles. É isso aí, gente. A gente termina por aqui hoje, sempre pedindo a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais, porque isso é muito importante para a gente. Um bom fim de semana para todos e até a próxima.